Olá, somos o Grupo 2, formado por Ana Luísa Estela, Antônio Prado, Cecília Zambotti, Frederico Kipnis, Gabriela Santos, Henrique Wendel, Nina Ugayama e Sabrina Damiani. Nós iremos fazer uma reflexão em torno dos temas da sociedade ocidental, natureza e presença indígena, tendo como base o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, que foi publicado em 2019. O livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo é a transcrição de 2 palestras que Krenak deu em uma faculdade em Portugal. Um dos pontos mais abordados por ele em seu livro é a ideia de uma humanidade como uma narrativa única. Este pensamento, ao contrário do que se imagina, não causa uma união entre os povos, mas sim uma exclusão. Isso ocorre por conta do fato de que tal narrativa única sempre segue um ponto de vista dos brancos europeus, reprimindo e silenciando as vozes e visões de outros povos, por exemplo, de comunidades indígenas e de povos africanos. Isso irá fazer com que não tenha mais uma dimensão de humanidade, já que não engloba todos os povos ou agrupamentos de humanos. Este debate traz também à luz a reflexão sobre o papel da natureza na vida das pessoas. O autor comenta as diferentes relações que cada povo tem com o meio ambiente, questionando temas muito recorrentes em nossa sociedade, como o da preservação do ambiente com a utilização de materiais sustentáveis. Ele questiona para quem iriam tais recursos e o motivo de terem de ser protegidos. Caso pensarmos nesta questão, chegaremos à conclusão de que tais recursos naturais iriam para as indústrias das empresas regidas por brancos, e o maior motivo que nos leva a preservar não é por conta da situação do planeta em si, mas sim para que tais indústrias mantenham sua farta quantidade de recursos naturais por mais tempo. Ailton Krenak é professor formado pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é um líder indígena e ambientalista reconhecido internacionalmente, além de ser filósofo, poeta e escritor brasileiro da etnia Krenak. Krenak nasceu em 1953 em Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Ele já recebeu alguns prêmios, sendo estes de Doutor Honoris causa pela UFJF em 2016 e o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano em 2020, oferecido pela União Brasileira dos Escritores. Ailton também já publicou alguns livros. Sendo estes o livro do Nosso Trabalho, publicado em 2019, o livro O Amanhã Não Está à Venda, publicado em 2020, e o livro A Vida Não É Útil, também publicado em 2020, livro esse que outro grupo irá fazer um trabalho com base nele. Além de ter escrito 3 livros, Krenak ainda participou do documentário Guerras do Brasil e do TED Talk Life Always. Um dos tópicos mais discutidos por Krenak ao longo da obra é a relação do ser humano com a natureza, comparando como esta se dá no contexto ocidental e no indígena. Acerca do primeiro caso, ele afirma que despersonalizamos a natureza. Faz parte da cultura dos povos indígenas enxergar os fenômenos naturais, como rios, montanhas, a chuva, etc., como entidades vivas, às quais podem ser atribuídas certas características. Em dado momento do livro, ele afirma: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos,
nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial extrativista. Assim, esse aspecto das relações sociais ocidentais abre portas para o desmatamento e a degradação da natureza, utilizada como mercadoria dentro do mercado de objetos fúteis e inúteis, consumidos sem senso crítico e pelos quais um desejo artificial é fomentado pela indústria. Nesse ponto, gostaríamos de fazer uma relação com o curta Happiness, de Steve Cutts, que assistimos no início do ano. O ratinho é constantemente tentado a consumir sob a promessa de uma falsa felicidade e completude que são impossíveis de serem alcançadas. Também pensamos em trazer a discussão para um evento mais recente, a COP26. Em uma conferência pelo meio ambiente e pelo clima, os indígenas se fizeram ouvir através de discursos impactantes e inspiradores. O grande ponto é que, mesmo que viessem fazendo falas como essas há muito tempo, em uma tentativa de salvar suas próprias culturas de uma ameaça que de forma alguma foi resultado das ações dessas, foi somente este ano, ao se unirem em uma coalizão internacional que uniu povos de vários cantos do planeta, que conseguiram arrecadar dinheiro, 1,7 bilhões de dólares, para protegerem suas terras. Foi, portanto, somente às vésperas de um desastre climático apocalíptico que conseguiram ao menos a chance de se manterem como povo, e somente porque agiram em conjunto, unindo todas as forças num esforço espetacular. Isso diz muito sobre a forma como a sociedade lida com o indígena atualmente. Ainda fazendo referência à COP, gostaríamos de propor uma reflexão de Krenak acerca do termo sustentabilidade. Em dado momento do livro, ele faz os seguintes questionamentos. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? Em crítica, a forma como as medidas ditas sustentáveis não são nada além de formas de tentar manter uma estrutura que já se provou muito danosa e que, portanto, não deve ser sustentada. Também gostaríamos de trazer a ideia de que o nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Ao afirmar isso, Krenak diz que nada mais faz sentido, e isso ainda abre brecha para a intolerância com os povos que não enxergam o mundo dessa maneira. Na escola, nos foi apresentado o filme A Última Floresta, dirigido por Luiz Bolognese, com o roteiro feito por ele e pelo xamã Yanomami Davi Kopenawa. Esse é um documentário que visa apresentar o cotidiano do povo Yanomami, de forma que seja feito não do ponto de vista do homem branco, mas sim dos próprios indígenas. Para que isso acontecesse, foi necessário que as pessoas daquela comunidade ajudassem na produção do filme, para que assim pudessem contar suas próprias histórias do seu ponto de vista. O longa-metragem mostra o quão importante os sonhos são para a comunidade Yanomami. Tal importância é dada por conta da crença de que é através dos sonhos que são transmitidas quais decisões devem ser tomadas e de que os sonhos revelam se as decisões que foram tomadas estavam certas ou se foi um equívoco. Porém, quando vamos comparar isso conosco, percebemos que nossas visões sobre os sonhos diferem bastante. Grande parte de nós, brancos, não damos grande importância ou destaque aos nossos sonhos. Então é comum nos esquecermos no dia seguinte, algo que não nos gera um incômodo. Em contraponto, para essa comunidade indígena, esquecer-se de seus sonhos ou não sonhar é visto como algo muito negativo. Nesse slide, decidimos trazer um vídeo produzido por um drone da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, de um indígena de um povo isolado, que não teve contato com a sociedade ocidental. Pensamos em fazer uma reflexão mais abstrata da forma como enxergamos o indígena na nossa sociedade, que é sempre como inferior a nós que olhamos do topo.
Além disso, o ambiente onde o indígena se localiza foi claramente vítima de alguma ação predadora humana, que muito provavelmente foi realizada por máquinas. Assim, não só nos enxergamos como superiores, como também sequer entramos em contato direto com a natureza, deixando que as máquinas façam todo o trabalho sujo que vai prejudicar a vida do indígena. Muitos alegam que o propósito do vídeo é exatamente provar a existência dos povos indígenas que vivem dessa forma, em uma tentativa de impedir o desmatamento dessas regiões, comprovando, mais uma vez, a impossibilidade de o homem ocidental enxergar-se em uma mínima harmonia com a natureza de maneira não predatória. Por fim, o grupo gostaria de fazer uma reflexão sobre o que mudou nos últimos anos. Em seu famoso discurso proferido na Assembleia Constituinte em setembro de 1987, Ailton Krenak clamou por uma maior visibilidade indígena, especialmente no que diz respeito aos seus direitos em um Brasil agora democrático. A questão é, 34 anos depois, algo realmente mudou? Em recente audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, diversos dos políticos declararam que sim, houveram melhorias significativas na condição do indígena. Alguns dos presentes, porém, eram representantes de povos indígenas, como Davi Kopenawa. Estes contestaram seriamente as afirmações, dizendo que não só muitos planos não foram postos em prática, como também ocorreu um grave retrocesso nos direitos que lhes haviam sido concedidos. Os indígenas de nosso país e suas respectivas terras estão sob uma ameaça constante da violência de perderem seus direitos e de existir. Será que em algum momento o Brasil enxergará os povos indígenas como pessoas e a natureza como algo além de uma mercadoria? E enfim lhes garantirá os devidos direitos?